Meditações no Evangelho de João. João capítulo 6, do versículo 35 ao versículo 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Três das grandes declarações de Nosso Senhor Jesus Cristo estão reunidas como pérolas nesta passagem. Cada uma delas deveria ser preciosa para todo cristão verdadeiro. Todas juntas formam uma mina de verdades, na qual aquele que busca jamais buscará em vão. Em primeiro lugar, nós temos nesses versículos uma declaração de Cristo sobre si mesmo. Lemos que Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nosso Senhor quer que saibamos que Ele mesmo é o alimento designado para a alma do homem. A alma de todo homem está, por natureza, faminta e morrendo de inanição por causa do pecado. Cristo foi dado por Deus Pai para satisfazer, consolar e atender à necessidade espiritual do homem. Nele e em sua obra mediadora, nele e em sua morte expiatória, nele e em seu sacerdócio, nele e em sua graça, amor e poder, somente nele é que as almas vazias encontrarão suprimento para as suas necessidades. Nele há vida, ele é o pão da vida. E que maravilhosa sabedoria divina e perfeita esse nome foi escolhido. O pão é um alimento essencial. Nós podemos nos virar razoavelmente bem sem muitas coisas à mesa, mas não sem o pão. Assim também é com Cristo. Precisamos ter Cristo, ou morreremos em nossos pecados. O pão é um alimento que serve para todos. Alguns não podem comer carne, outros não toleram alguns vegetais, mas todos gostam de pão. É um alimento tanto para a rainha quanto para o pobre. Assim também é com Cristo. Ele é exatamente o Salvador que atende às necessidades de todas as classes. O pão é um alimento do qual precisamos diariamente. Outros tipos de comida nós consumimos talvez de vez em quando, mas o pão é necessário em todas as manhãs de nossa vida. Assim é com Cristo. Não há um dia sequer que não precisemos do seu sangue, de sua justiça, de sua intercessão e de sua graça. Com razão, ele é chamado de o pão da vida. Será que nós sabemos algo sobre fome espiritual? Será que já sentimos algum anseio e vazio na nossa consciência, no nosso coração e nas nossas afeições? Que possamos compreender claramente que somente Cristo pode nos aliviar e nos suprir, e que isso é função dele mesmo fazer. Devemos ir a ele pela fé. Devemos crer nele e confiar a ele as nossas almas. E ao fazermos isso, ele nos garante com sua palavra real que encontraremos satisfação duradoura, tanto para o presente quanto para a eternidade. Ele mesmo disse assim: aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em segundo lugar, nós temos nesses versículos uma declaração de Cristo sobre aqueles que vêm a ele. Lemos que Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que significa vir a Cristo? Vir a Cristo significa o movimento da alma que acontece quando um homem, ao sentir os seus próprios pecados e perceber que não pode salvar a si mesmo, ele ouve falar de Cristo, ele recorre a Cristo, ele confia em Cristo, ele se apega a Cristo e ele se apoia inteiramente em Cristo para a salvação. E quando isso acontece, segundo a linguagem das Escrituras, esse homem é alguém que veio a Cristo. Agora, o que nosso Senhor quis dizer com a expressão de modo nenhum o lançarei fora? Jesus quis dizer que não recusará salvar ninguém que venha a ele. Não importa o que tal pessoa tenha sido no passado.
Seus pecados passados podem ter sido muito grandes. Sua fraqueza e sua enfermidade espirituais presentes podem ser muito intensas. Mas ele vem a Cristo pela fé? Então Cristo o receberá com graça e o perdoará livremente e o colocará entre os seus amados filhos e lhe dará a vida eterna. Ah, meus irmãos, essas são palavras de ouro. Elas suavizaram muitos leitos de morte e acalmaram muitas consciências aflitas. Que essas palavras se aprofundem também em nossa memória e permaneçam ali continuamente. Chegará um dia em que nossa carne e o nosso coração irão falhar e o mundo já não poderá nos ajudar. E quão felizes nós seremos nesse dia, se o Espírito Santo testificar com o nosso espírito que verdadeiramente nós fomos a Cristo. Por fim, temos nestes versículos uma declaração de Cristo sobre a vontade de seu Pai. 2 vezes essas palavras apareceram. Esta é a vontade daquele que me enviou. Em uma outra ocasião, somos informados que é vontade do Pai que todo aquele que vê o Filho tenha a vida eterna. Numa outra ocasião, lemos que é vontade do Pai que nenhum daqueles que Ele deu a Cristo se perca. E essas palavras, elas nos ensinam que Cristo trouxe ao mundo uma salvação aberta e livre para todos. Nosso Senhor pinta um quadro disso usando a história da serpente de bronze pela qual os israelitas mordidos no deserto foram curados. Todo aquele que escolhesse olhar para a serpente de bronze poderia viver. Da mesma forma, todo aquele que deseja a vida eterna pode olhar para Cristo pela fé e recebê-la gratuitamente. Não há barreiras, não há limites e nem restrições. Os termos do Evangelho são amplos e simples. Todos podem olhar e viver. Somos ensinados aqui também que Cristo jamais permitirá que alguma alma que lhe foi confiada se perca ou seja rejeitada. Ele a guardará em segurança, da graça à glória, apesar do mundo, da carne e do diabo. Nenhum cordeiro de seu rebanho ficará perdido no deserto. Ele ressuscitará para a glória no último dia, todo o rebanho confiado a seus cuidados e nenhum será achado em falta. Que o verdadeiro cristão se alimente destas verdades contidas nessa passagem e dê graças a Deus por elas. Cristo, o pão da vida. Cristo, o recebedor de todos os que vêm a Ele. Cristo, o preservador de todos os crentes. Cristo é isso para todo aquele que está disposto a crer nele. Ele é a possessão eterna de todos os que assim creem. Sem dúvida alguma, essa é uma boa nova e uma alegre notícia.